Olá, meu querido irmão, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero dizer a você que é um privilégio, poder estar mais uma madrugada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder falar do amor dele para todos vocês. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema de ontem, que nós falamos que Deus tem prazer em ouvir nossa oração e Deus responde a nossa oração. Mas também nós aprendemos que nem toda oração ele responde, por conta do nosso pecado que nos afastou da grandeza do nosso Senhor. Mas antes de dar continuidade ao tema desta noite, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estou aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez, mas ainda não está inscrito. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todos os vídeos. Amém? Vamos para o tema desta noite, que diz: ainda há esperança. Por que ainda há esperança? Porque quando temos o privilégio e somos os primeiros a estudar a Bíblia, nós aprendemos muitas coisas, E aprendemos também que quando temos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando a gente lemos e temos eles, a gente descobre muita coisa. Então descobrimos que Deus, o Criador, falava diretamente com suas criaturas. No Éden havia comunicação direta entre Deus e o homem. Ou seja, o homem podia ver a Deus, podia tocá-lo, podia falar com ele e ouvi-lo face a face, sem nenhum impedimento. Que privilégio nossos primeiros pais desfrutaram antes de pecar e antes do pecado ser introduzido no mundo. Na comunicação entre Deus e o homem não havia impedimento, nem barreiras, ruídos ou obstáculos. Por isso podemos dizer que Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus. Amém, meus irmãos? Mas até que um dia tudo é frustrado e tudo vai de água abaixo, Como disse em Gênesis 1:28, encontramos as primeiras narrativas de Deus falando com Adão e Eva. Nessa conversa, qual foi a ordem de Deus para o casal? Deus disse: lhe abençoou e lhe disse: sede fecundo, ou crescei e multiplicai. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança, como relata em Gênesis 1:26 e 27. Tão logo foram criados e receberam a visita do Pai de amor e ouviram o próprio Criador falar a respeito do propósito para o qual receberam vida. A Bíblia não dá detalhe da conversa, mas é bom estar e saber que nosso Criador não é um ser distante, pois a Bíblia revela um Deus que fala com suas criaturas. Infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, como diz em Gênesis 3, essa comunicação direta foi quebrada. O homem não podia mais ver Deus, não podia mais tocá-lo, nem podia mais ouvi-lo e não podia mais falar com ele, como fazia antes de pecar, porque o pecado causou uma grande separação entre o Criador e a criatura, como diz em Gênesis 3:8. Mas é bom a gente saber que ao ler esse texto e que a de desfrutar mais ainda,
é uma chave para a nossa compreensão do relacionamento entre Deus e o homem após o pecado. A Bíblia relata que os homens se esconderam de Deus por entre as árvores do jardim, pois não podia mais olhar para um Deus santo, pois o pecado de nossos primeiros pais havia manchado a comunhão entre eles. Esconder-se entre as árvores, contudo, não foi suficiente para entenderem que o pecado provocará uma ruptura profunda na comunhão com Deus, como diz em Gênesis 3, 23 e 24. Encontramos o triste momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus. Se antes do pecado a forma de Deus se relacionar com o homem era por meio de comunicação direta, depois dele a comunhão tornou-se indireta. Ou seja, o Criador passou a usar intermédio ou intermediário para se comunicar com os seres humanos. Quem Deus usou para se comunicar com a raça humana após o pecado? Como diz em Número 12:6, diz que então disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Glória a Deus, aleluia. Que privilégio, meus irmãos, nós temos, né, de poder saber que Deus ainda fala com nós. Por isso que diz, ainda há esperança. E aqui vai um relato de comunhão com Deus e o que Deus usa as pessoas para falar com as pessoas que Ele quer. A Bíblia faz menção de muito outro homem que utilizaram a oração para falar com Deus. Nas mais diversas situações da vida, Abraão orou para Abimeleque, como diz em Gênesis 20:17. Samuel orou pelo povo de Israel, como diz 1 Samuel 8:6. Isaac orou por Rebeca, sua esposa, como diz em Gênesis 25:21. Eliseu orou pelo seu servo, como diz 2 Reis 6:17. Pedro orou por Dorcas, como diz em Atos 9:40. Conhecemos também a oração de Jacó, de Salomão, de Elias, de Daniel e de tantos outros personagens bíblicos. Podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia conta a história de homens que descobriram que podiam falar com Deus através da oração. Sendo assim, podemos afirmar que todos os servos de Deus foram pessoas de oração. A Bíblia menciona homens e mulheres orando para nos lembrar que o pecado não separou definitivamente o homem de Deus. Podemos ter acesso de novo a Ele. Temos um caminho de volta. Podemos falar com o Criador a qualquer hora, a qualquer momento. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, por isso o tema, ainda há esperança. Então, Deus fala com o servo dele. Deus fala com aquele que se diz profeta, como ele relata, como está em relato aqui, em número 12. Né? Então, se ainda há profeta, Deus fala com ele. Porque Deus disse: ouve agora minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Então Deus fala conosco em visão, pessoalmente, ou fala conosco em sonho. Mas para isso tem que ter uma vida dedicada. Então, se alguém chega a você e conta um sonho ou conta uma história dizendo que Deus lhe contou, eu lhe aconselho que você procure saber a vida dessa pessoa, a intimidade dessa pessoa, qual o contato dela com Deus.
como é a vida dela em comunhão com Jesus, né? E nós temos que pedir confirmação ao Senhor, mediante um sonho que Deus pode nos revelar, ou pode nos falar, ou pode nós sonhar, ou Ele pode mandar alguém falar conosco. Amém? Por isso que nem tudo está perdido. Apesar do pecado separar o homem de Deus, mas ainda há esperança em oração, né? Uma vida dedicada ao Senhor. Se você é do mundo, você vai buscar coisa do mundo. Se você é de Deus, você tem que buscar as coisas de Deus para se firmar no caminho, entregar sua vida a Ele, confiar nele e esperar que o mais Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que se encontra no livro de Salmos. No livro de Salmos, capítulo 1, de 1 a 3, que diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, nem se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta em roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e sua folha não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, me aprofunda-me em tuas palavras. Senhor Deus, a tua palavra me faz lembrar de quem és e de quanto me ama. Que ela me dê a convicção de que minha vida está sempre em tuas mãos e que hás de suprir sempre as minhas necessidades. Obrigado, Senhor, porque ao estudar tua palavra posso encontrar-te, dar-me ouvido para reconhecer tua voz cada vez que leio a tua escritura. Quando diz em Marcos 4:23, obrigado, Senhor, quando ouço tua voz e obedeço, tenho plenitude. Quando me desvio do caminho que preparaste para a minha vida, e minha vida fica vazia. Guia-me, Senhor, aperfeiçoa-me, Deus, com tuas palavras nos dias de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração das 3. Obrigado, Senhor, por confiar a mim esse momento. Senhor, eu te peço que capacita-me, dá-me sabedoria do céu e me ajude a ajudar os teus filhos, Senhor. Te peço que abençoe, Jesus, todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado e visitado pelo teu Espírito Santo, impactado pelas tuas palavras. Também te peço, Senhor, que o Senhor possa revelar para ele e que ele venha saber que ainda há esperança quando nós decidirmos seguir o teu caminho, que nada está perdido. Nos ajuda a confiar inteiramente em ti, Senhor. Nos protege e nos livra de todo mal. Senhor, dai sabedoria à nossa liderança para que ele venha fazer sempre a tua vontade, hoje e sempre. Senhor, ajuda todo enfermo, esteja ele no leito de um hospital ou em sua residência, que tua poderosa mão o alcance, ou o teu anjo o visite, o cure e salve, para a honra e glória do teu nome. Abre porta, Senhor, de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento de suas famílias. Senhor, ajuda todo aquele que tem problema com o vício, aquele que tem problema com o sono, que o Senhor possa dar a ele, esta madrugada, uma noite em paz, tranquila, reparadora na tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, e para que nós venhamos tomar a melhor decisão, conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará e continuará fazendo em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, e é assim que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Peço a vocês que não esqueçam de dar o joinha para crescimento do evangelho desse canal.
Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias aí com as notificações e também compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.